Estamos juntos em mais um vídeo da série de estudos Educar na Fé. Esse é o nosso 4º episódio, onde nós vamos aprofundar sobre o 2º artigo do Credo, o símbolo dos apóstolos. Espero que você esteja conseguindo aproveitar bastante esse conteúdo aqui e que você também compartilhe com mais pessoas para que elas possam aprofundar sobre a nossa fé católica, que é tão rica e tão bela. Convido você a, neste momento, fazer a nossa oração inicial para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizarmos, para que vós comece e para que vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós aprofundaremos sobre o 2º artigo do Credo, que é: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Para ficar mais fácil de nós assimilarmos, vamos colocar um creio na frente. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E assim como nós fizemos no outro vídeo, onde nós pegamos parte por parte, o Catecismo Maior vem trazendo também parte por parte para nós nos aprofundarmos nesse artigo. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus Filho. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele é a 2ª pessoa da Santíssima Trindade. E Ele é Deus feito homem, que veio ao mundo para nos salvar. Então nós temos a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós precisamos fixar que Jesus é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Por mais que Ele esteve no mundo, Ele veio em uma aparência humana, que isso fazia parte do plano da salvação de Deus, né? Nós sabemos disso. E que, mesmo diante dessa aparência humana, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos ter essa visão e voltar um pouco lá atrás, quando nós falamos da Santíssima Trindade, que eles são um só. Por mais que nós estamos professando a nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um só. Então, na nossa fé, nós cremos que a Santíssima Trindade é o Deus uno e trino. Ele é um só em 3 pessoas. Agora vamos pegar a outra parte. Um só seu Filho. Deus só tem um Filho que procede inteiramente dele, que não é criatura, mas é criador junto com ele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós falamos que Jesus é o único Filho de Deus. Ah, mas nós não nos tornamos filhos de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Somos filhos adotivos. E isso só nos é possível pela graça sacramental do batismo. Nós falamos um pouco disso no primeiro vídeo, quando nós falamos das lições preliminares, e lá nós entendemos o que é ser cristão. Então, para eu ser cristão, eu preciso ser batizado e professar a minha fé. E, através da graça santificante do batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Por isso que nós professamos a nossa fé e falamos que Ele é Filho único de Deus. Ele é o único Filho de Deus, porque é o único que procede de Deus. Ele tem a sua essência divina, aquilo que nós não temos. Nós temos a centelha divina, que foi quando Deus nos criou, mas a essência divina, ser Deus, é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos para a outra parte, nosso Senhor. Por que nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor porque Ele faz parte de Deus, Ele é Deus e Ele assim nos criou. Nós também devemos chamá-lo de Senhor, porque foi pelo seu sangue derramado na cruz que nossos pecados foram redimidos. Então, nós temos o Deus Pai que nos criou
e o Deus Filho que nos salvou. E daí vem o nome Jesus Cristo, né? De Jesus, na verdade. Jesus quer dizer Salvador. Não haveria nome mais perfeito para a segunda pessoa da Santíssima Trindade do que Jesus, que é o nosso Salvador. E Jesus, o nome Jesus, ele foi escolhido pelo próprio Deus e transmitido a Nossa Senhora no momento em que ela recebe o anjo, São Gabriel, para dizer a ela, fazer a anunciação de que ela seria a mãe do Salvador. Então, o nome de Jesus foi escolhido pelo próprio Deus, ele não foi escolhido pelos homens. E de Cristo, por que nós chamamos Jesus Cristo? Nós chamamos Jesus Cristo porque Cristo quer dizer ungido, consagrado. E tanto os reis, os sacerdotes e os profetas, eles eram ungidos. Então, quando um rei ia ser coroado, ele era ungido, né? Então, e Jesus, ele é quem? Ele é o Rei dos Reis. Então, ele é ungido por Deus, né? Ele não é ungido fisicamente, ele é ungido espiritualmente. Então, ele é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o sumo profeta. Ele está acima de todos os reis do mundo, está acima de todos os sacerdotes e acima de todos os profetas. E o catecismo vem nos falar sobre a quem Deus anunciou que Jesus Cristo viria ao mundo como Salvador. Então ele fala aqui que nós temos que o anúncio de Jesus foi feito para Adão e Eva, por primeiro, para os patriarcas, né, os santos patriarcas, e nas profecias. Então Deus, a todo o momento do Antigo Testamento, anuncia a chegada de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vem de um determinado momento qualquer no meio da história. Não, desde o primeiro momento. Lembra que nós falamos no último episódio que quando houve o pecado original, né? Deus já fala para Adão e Eva que haveria um Salvador, né? E nós temos, até no último vídeo eu falei sobre isso, a questão de Nossa Senhora. Ela foi poupada do pecado original justamente porque ela seria mãe de Salvador. Então, a partir deste momento, nós já temos nosso Senhor Jesus Cristo na história e no plano da salvação que Deus tinha e tem para nós. O catecismo vem trazer uma pergunta bem interessante quando nós falamos de tudo isso. Como que nós comprovamos que Jesus Cristo é o Messias prometido? Nós comprovamos isso porque todas as profecias foram cumpridas nele. Todas as profecias foram cumpridas nele. E tudo que foi representado e falado no Antigo Testamento, ele testemunhou. Ele testemunhou em sua vida. Ele testemunhou enquanto esteve aqui no mundo entre nós. Como homem, né? Porque ele continua até o fim dos tempos. E quais eram essas profecias? Eu vou lê-las aqui porque são algumas. E eu te convido, se você tem um papel, já anote ela aí, para que você possa sempre se recordar. Então, as profecias eram de qual tribo e família que ele viria, né? Ele é descendente de Davi. Então, é uma das profecias. O lugar e o tempo do seu nascimento. Ele havia sido prenunciado, anunciado previamente. E seus milagres. Os milagres de Jesus são outro sinal de profecia
inigualável e incomparável, né? Que nós não temos como negar e falar que não era o Filho de Deus. Apesar de que, no tempo em que ele viveu, negavam por inveja, né, por ódio, e para que se cumprisse o plano da salvação, né? Além disso, nós temos os detalhes de sua paixão e sua morte, né? Todos esses detalhes já estavam no Antigo Testamento. A sua ressurreição e ascensão aos céus, obviamente, e o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja. Ele reina na Igreja Católica. Ele reina pelos séculos, pelos tempos, e é universal, ela é perpétua, ela não se dissolve, porque é uma promessa que ele nos fez. Então, essas são as profecias, né, que o Catecismo vem fixar para que nós possamos entender que Jesus Cristo é realmente o Messias. E no Antigo Testamento nós temos as figuras que representam o Redentor. Eu vou lê-las aqui também, para que a gente possa fazer essa relação, né, do sacrifício de Jesus com a vida dessas figuras que são representadas lá no Antigo Testamento. Nós temos o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José do Egito, que é vendido pelos seus irmãos, né, no deserto, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Então, nós temos todas essas representações que vêm falar sobre Jesus, né, e que ele vem cumprir aquelas profecias que eu também já falei. E como ter certeza que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus? Primeiro de tudo, nosso Senhor, ele mesmo disse, quando bradou dos céus a voz de Deus Pai, e ele diz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus as minhas complacências. Ouvi-o. Então, o próprio Deus diz. Depois, o próprio Cristo repete, por diversas passagens, né, da Sagrada Escritura, ele mesmo afirma, né, que ele é o Filho do homem. E depois nós temos os milagres de Jesus, né, que são é impossível, né, não reconhecer a sua natureza divina, né, de reconhecer que ele é verdadeiramente Deus diante de seus milagres. Tantos milagres, como por exemplo da mulher, né, que sofria hemorragia durante 12 anos, que simplesmente tocou, esbarrou na orla do manto e foi curada. Somente o Filho de Deus, somente o verdadeiro Deus poderia fazer isso, né? Nós também temos essa certeza pela doutrina dos apóstolos, que são transmitidas até nós, e pela tradição constante da Igreja. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é justamente por causa dos apóstolos e da Igreja. Nós não teríamos todas essas informações, todo esse conhecimento, se não fosse pela Igreja, né? Pelos apóstolos, por eles terem guardado a tradição dos apóstolos durante todo esse tempo. E quais foram os principais milagres de Jesus? O principal de todos, a sua ressurreição no terceiro dia, né? A cura dos enfermos, a vista aos cegos, o ouvir aos surdos, a vida aos mortos. Jesus fez inúmeros milagres e em todas as áreas da vida das pessoas, e até hoje ele faz, né? A nossa vida já é o próprio milagre de Jesus, já é a misericórdia de Deus, né? Então, nós precisamos compreender a grandeza e a dimensão desse pequeno artigo, pois nós professamos todas essas verdades de nosso Senhor Jesus Cristo quando nós rezamos apenas essa frase. No próximo episódio, nós falaremos sobre 2 artigos, o terceiro e o quarto artigos do Credo.
Então vamos agora agradecer a Deus pela graça de fazer mais esse estudo e que nós possamos, com o nosso coração aberto, receber todas as graças que Ele pode nos dar através do conhecimento da fé. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aqui nos comentários como tem sido a sua experiência, se esse estudo tem te ajudado e que você possa também compartilhar, curtir e compartilhar com mais pessoas, para que elas possam entender um pouco mais sobre a fé. São estudos simples, né, diante de toda a grandeza que a Igreja nos oferece, mas que são feitos com muito carinho. Espero que para você esteja sendo tão frutuoso quanto para mim. Então, até a próxima!